Olá, nerds, geeks e afins! Estamos todos aqui energéticos com o primeiro episódio da segunda temporada da série Star Trek Lower Decks, exibido na Paramount Plus. Pois bem, pessoal, vamos então ao início da segunda jornada da animação Lower Decks e pegando, claro, a deixa que foi colocada lá no finalzinho da primeira temporada. Aquela nova, digamos, dinâmica entre mamãe e filhinha. Sim, lembram, né? A capitã sucumbiu a alferes insubordinadas. Sim, agora, filhinha, você pode mandar. O que você quiser fazer nas missões, você pode fazer. Pode, inclusive, ter uma voz superior ao primeiro em comando. Sim, ao Jack Ransom. Aprendi o nome dele, né? Finalmente decorei, né? Enfim, é isso. Você pode tudo isso. Bom, e basicamente é o que a gente tem aqui de mistura para a estreia, então, aqui da segunda temporada. E vamos combinar, né? A partir dessa base você já pode perceber, ou pelo menos confirmar, na verdade você já tinha percebido há muito tempo, né? Nos 10 primeiros episódios, que é o todo da primeira temporada. Sim, a série ela tem uma pitadinha de corromper a franquia. Como assim? Pois é, né? Um dos conceitos, é um assunto que eu já estava comentando lá na resenha do episódio passado, final da primeira temporada. Na verdade, eu fiquei com a ideia meio truncada, o vídeo não ficou legal, né? Eu não passei a ideia corretamente. Mas aqui eu vou colocar, e claro, vale que no resumo da primeira temporada eu volto a esse assunto. A ideia de uma série animada é meio que pegar um público diferenciado e injetar novos, né, fãs à franquia. Só que qual é a missão, talvez, aqui de Lower Decks? Parece que ele quer jogar fora todo mundo que está interessado em conhecer o que é esse negócio aí de frota estelar. Porque para você se interessar, meio que você tem que estar com aquele, talvez, sonho, desejo. Caramba, um dia, né, eu poderia vagar pelas estrelas a bordo de uma nave espacial, ser um tripulante ali de uma USS, como eu já coloquei, né? Talvez Enterprise ou qualquer outra, mas pertencer à frota estelar, né? Você queria ser aquele herói espacial, digamos assim. Mas todo o texto de Lower Decks, na figura da sua protagonista, Beckett Mariner, basicamente diz o contrário. Não queira ser isso, porque simplesmente se você for, você pode ser isso que ela é, uma pessoa não só insuportável, mas como intragável e totalmente desrespeitosa aos conceitos do que é ser um pertencente a uma frota estelar, quiçá, né, da União dos Planetas, né, da Federação Unida dos Planetas, né, melhor dizendo, né? Pois é, basicamente a série depõe contra a proposta de você angariar novos fãs para a franquia. Coisa que talvez a outra animação, Star Trek Prodigy, que é mais voltada à criançada, aí sim pega o mote correto, ou seja, fazer com que, caramba, aos poucos uma animação de ação vá se transformando, né, num grupinho que se sente pertencente à frota estelar, né? Aos poucos vai conhecendo as regras, como deve se lidar com as situações, como por exemplo a tal da primeira diretriz, que de novo é mais uma vez foco aqui nesse episódio de abertura da segunda temporada, porque é exatamente o que a Beckett faz, a Mariner faz, quando está lá naquele planeta. Ela simplesmente ela quer limpar os prédios, porque a sociedade vai ficar melhor. Entenda como é a cabeça dessa personagem. Ela é do jeito que ela quer consertar o mundo à sua maneira. Se não for do jeito dela, não importa. Existe lá uma instituição chamada Frota Estelar, com base, está regrado ali nos estatutos da Federação, dizendo: não interfiram nas civilizações que não chegaram ao patamar de convívio, de suportar as diferenças. Basicamente isso. Mas não, ela quer consertar o mundo, como por exemplo, limpando os edifícios de uma certa civilização ali naquele planeta. E é exatamente o que acontece. Toda a pendenga que ocorre por aqui é porque ela limpa, ela tira a sujeira. Ou seja, no fundo, aquilo ali que estava sujo, entre aspas, era uma proteção para não dar merda. Porque foi literalmente o que acontece, né? Quando lá, então, o Ransom, o primeiro oficial da Freeman, é corrompido e ele começa a ter aquelas coisas, né,
empoderativas. Também podemos colocar, né? Ele queria se sentir ou ser de fato, né? Um deus à la Gary Mitchell. Claro, esse episódio aqui é uma homenagem ao segundo piloto que a franquia Star Trek recebeu. Lembrando sempre, né? O primeiro piloto ele foi rejeitado pela emissora, né? Falando que era cerebral demais. E aí o criador, Gene Roddenberry, reescreveu a história e tirou, né? Primeiro o capitão, né, que era o Pike, e passou a ser o Kirk. Então, nesse segundo piloto, existiu a figura, então, do tripulante lá dentro da Enterprise, o Gary Mitchell, que também foi sucumbido, né, por forças esquisitas, né, energias estranhas, e começou a se sentir um deus. É exatamente o que acontece por aqui. Só que, bom, olha só que pegadinha, né, que coisa maliciosa de fazer com que a gente... Esse show não é voltado, de fato, a pegar quem é novos fãs, né, angariar novos fãs. Ele está mais voltado a, né, embalar, né, colocar aqui no colinho, deixar bem confortável os fãs das antigas, porque todos os episódios têm uma quantidade infinita de easter eggs, ou seja, de referências aqui e acolá a vários e vários episódios, bem específicos, bem claros de serem percebidos, ou aqueles mais nebulosos que você precisa, né, pegar um catálogo aqui daquele fã mais que tem tudo decorado na cabeça e falar, caramba, essa ferramenta que apareceu aqui faz referência a tantos e tantos episódios, ou uma citação, uma palavra X, acolá. Sim, todos os episódios têm essa função de pegar, né, ali o fã e dar um belo de um presente, o popular fanservice, né? Ok, então quando essa história aqui faz referência clara para qualquer um, né? Acho que qualquer fã médio de Star Trek consegue pegar essa referência, que sim, o Ransom aqui, ele tá um novo Gary Mitchell, e você fica naquele esquema do mesmo jeito que você estava lá no piloto original, ou seja, não, um deus não pode existir, temos que eliminá-lo, porque ele pode destruir a todos, claro. Bom, aqui o Gary Mitchell, não, o Ransom, ele tem um motivo, porque ele se sente inferiorizado à situação que está ali entre a capitã e sua filha. Agora, a Mariner, que é uma simples alferes, tem o poder de desdizer qualquer coisa ali numa missão de campo. Que absurdo é esse? Então, quando ele ganha lá os seus poderes, ele fica querendo meio que, entre aspas, destruir a Cerritos ou destituir a Freeman, ou sei lá mais o que. De fato, ele não vai atrás do seu grande problema, né? Porque ele tem um conflito com a Mariner. Mas se fica colocado que ele tem uma questão com a capitã, ele fica desgostoso com ela, mas o seu grande problema, na verdade, é a Mariner. No momento ele vai contra a Mariner, né? Dá para perceber isso também facilmente, né? Só que, tudo bem, você está numa situação onde existe uma certa homenagem, então, ao famoso piloto, e você fica contente, caramba, que boa referência, que saudade, aqueles bons tempos, né? Você fica feliz. Só que você acaba notando que, caramba, há uma tentativa aqui, então, de se conter, destruir uma certa divindade. E no final se consegue, né? O Ransom é dominado. Mas qual é a outra divindade aqui que está completamente tomando o poder e que ninguém liga? Mariner. Ela continua endeusada desde o começo do episódio até o seu final. E claro, a gente sabe, a personalidade dela é essa. Não mudou em toda a primeira temporada, não vai mudar na segunda temporada, que a gente começa a acompanhar agora aqui diariamente, os 10 episódios, e com certeza na terceira temporada ela é a mesmíssima coisa. Ela é uma pessoa nefasta aos conceitos da franquia. Ela é um Gary Mitchell. Aliás, acho que é pior, né? Porque Gary Mitchell se sentia um deus. Ela, Marilyn, se sente uma deusa completamente desdenhosa de qualquer outra criatura inferior que possa existir na face da galáxia. Pois é uma pessoa que despreza os outros. É fácil a gente perceber, na verdade, em qualquer episódio já assistido, e nos futuros, com certeza, que quando alguém está fazendo algum comentário, pouca coisa que seja, dá uma olhada nas expressões da personagem. A animação não esconde o que passa pela cabeça dela. Ela desdenha a todos. E aí vem, como é que a gente consegue se identificar com um protagonista assim? Eu quero ser, quando crescer, a Mariner. Eu quero desprezar as pessoas. Entendem como a série está vendendo uma coisa que não tem nada a ver com o que a franquia sempre vendeu, de pessoas com valores sólidos, profundos,
que podem se sacrificar para que o bem aconteça na sociedade, mas com critérios, com bastante raciocínio. Não por pedir, eu quero assim e acabou, eu quero limpar a fachada do prédio. Por que você quer limpar a fachada do prédio? O que você vai melhorar a sociedade? Nada, ela só está com isso na cabeça. E ela quer que todo mundo, ela começa a limpar lá o prédio e fala para o pessoal de lá, limpem os outros prédios. Não tem motivo lógico, não tem motivo sensato, simplesmente é uma criancice que ela está fazendo. Ela se sente a deusa e faz isso. É isso que a gente tem que se identificar então, nós espectadores, novos fãs da franquia vão ter que enaltecer essa figura aqui, nefasta que é a Maroni. A gente precisa se espelhar, a gente precisa se tornar isso daí? Caramba, isso não é Star Trek de maneira alguma. Sim, esse episódio aqui vem de um conceito deplorável. Eu já havia apontado na primeira temporada um episódio que também valorizava tanto a figura da Maroni e acabei atribuindo meio, porque pelo menos uma coisa se salvava naquele episódio. Para quem não se lembra, né, foi aquele onde todo mundo estava dentro de um programa de holodeck e a Maroni estava usando aquilo tudo como uma espécie de terapia, né, para tentar se achar. Mas ali se mostrou realmente quem ela era, uma pessoa que assassinava muitos sem muitos critérios, aliás, sem nenhum critério, não é apenas por graça. Não, com a desculpa que você estava dentro de um holodeck. E, na verdade, aquele episódio eu achei péssimo também. Já revelava tudo que esse episódio aqui mostra a respeito da Maroni. Mas pelo menos eu falei, não, tem um ponto de salvação. O roteiro colocou, os roteiristas colocaram no seu próprio texto, que havia uma mente pelo menos um pouquinho lúcida ali na história, que era a Tendi, que ela ficou indignada de ela atuar como uma pirata que saía matando a torto e a direito. Ela se recusou a participar da brincadeira. Ela falou pro o programa, né, abriu o arco ali, ou seja, a porta do holodeck, ela foi embora, literalmente ela deixou Mary na sua loucura. Ou seja, o texto vendia que, caramba, é uma posição que tem um lado bem radical, mas tem uma outra que é também radical, que é a sensatez. A sensatez também é uma coisa radical, mas tinha os dois pesos. Aqui não tem, porque simplesmente a Tandy está fazendo praticamente a mesma coisa. Ela está atuando como uma deusa opressora, absolutista, para cima do Rutherford. Ela quer lobotomizar o cidadão, porque ele perdeu o implante que ele tinha, né, no finalzinho da temporada passada, e agora ele voltou do mesmo jeito, né? O design dele está igualzinho, né? Mas o que ela faz? Ela quer consertar ele o tempo todo, porque ela percebe que ele tem alguns comportamentos diferenciados, como por exemplo gostar de pera. Toda hora ele está comendo pera, antigamente ele não fazia isso. E ela quer lá consertar ele. Aquela obsessão, né? Os personagens femininos da série sempre têm várias obsessões, né? Os masculinos são idiotas, né? Enfim, ela quer consertar ele. Lá no finalzinho a gente acaba descobrindo que o motivo de tudo é porque ela não quer perder a amizade dele, porque ele está modificado, né? Então ela queria explorar o cérebro eletrônico dele lá para ver se estava tudo nos oks. E depois ele perdoa ela. Mas ela tá da mesma maneira que tá Marilyn aqui nesse episódio, completamente má e interessada apenas nos seus objetivos. Claro, são comparações a respeito da temática, que é ir atrás do que era Gary Mitchell. Mas, no fundo, a gente sabe que esse comportamento das duas não é neste episódio, ou seja, numa exploração sobre esse tema escolhido para esse episódio. É um comportamento que elas possuem o tempo todo. Claro, Marilyn é absolutamente isso, uma pessoa que não está nem aí com os outros. A Tandy, de vez em quando, tem um comportamentozinho parecido, mas por ela ser uma personagem feminina, ela é sempre enaltecida em relação aos homens. Isso é uma característica da Era de Latão. Mas aqui, especificamente, ela está uma Marilyn 2, sem tirar nem pôr. Ou seja, eu poderia dizer que o comportamento doentio está dobrado por aqui. E não, eu não consigo perdoar isso, porque eu cresci com o Star Trek me vendendo altos valores, construindo para mim a formação de comportamento. Ou seja, eu me espelhei em Kirk, McCoy e Spock, aquele triunvirato que dava bons conceitos para nós, de valores inabaláveis. Mas o que a Cameron faz para a gente? Bom, para a gente não faz nada, porque nós somos imunes a isso. Mas e para a garotada que está pegando esta personagem aqui
e vendo que ela não respeita ninguém. Isso vai servir de influência também, como o triunvirato lá na década de 60, 70 serviu para mim quando era um garotão? Será que esse personagem doentio aqui vai criar espectadores doentis também? Pode ser que sim, né? Enfim, eu não gostava desse personagem lá no comecinho e desgosto mais ainda por causa desse episódio e daquele outro que eu me referi da primeira temporada, que é uma síntese do que é realmente o personagem. Nos outros talvez fique um pouquinho disfarçado, mas nesses dois episódios específicos, realmente Maroni brilha. A psicopatia dela, a indiferença para com os outros, ela tá nem aí. E aí você pode dizer, não, isso aqui é uma crítica que os roteiristas, o produtor está fazendo a respeito de pessoas assim. Não acho, realmente não. Ele está vendendo de fato isso aqui. Comprem esse peixe, é um peixe muito bom. Aliás, sejam igualzinho a esse peixe. Por isso que eu acho que isso aqui, a Maroni principalmente, é um demérito para a franquia. Bom, e qual é o bom personagem então dessa série? Bom, é o que está faltando nesse episódio, que é o Boiler. Esse sim é o personagem que é engraçado, a gente ri porque ele é um cara estúpido. Tudo bem, ele é colocado como estúpido, assim como Rutherford, assim como o Hanson, assim como o falecido chefe de segurança, assim como os outros personagens masculinos aqui da série, todos estúpidos para valorizar as pessoas femininas, porque a Era de Latão, essa nova, mentalidade que existe hoje em dia, não consegue construir personagens femininos sem destruir os personagens masculinos. Eles simplesmente não conseguem. Eles precisam pisar, tirar o suco ali do macho opressor. Fazendo o quê? Opressão. É doentio. Esse pessoal quer combater uma coisa fazendo a mesmíssima maldade. Enfim, problema deles, Nós que somos conscientes percebemos e facilmente falamos, filhos, vocês não estão enganando a gente. Parem de ser otários, vocês estão apenas se enganando. Enfim, esse episódio aqui realmente não merece nada. E se antes, como eu disse, eu salvei o episódio de ganhar uma péssima nota, porque pelo menos tinha uma certa consciência, claro, era a voz dos próprios roteiristas, aqui eles se omitiram do fato de que precisavam fazer um contrapeso, Ou seja, mostrar um lado talvez forte e do outro lado o exato oposto para você, espectador, pensar a respeito. Aqui, como eles não dão chance de você ter uma coisa contrária, você talvez só seja obrigado a ser lobotomizado também e pensar a maneira de Maroni. Portanto, para esta bosta aqui, que é a estreia da segunda temporada de Star Trek Lower Decks, eu atribuo um redondo 0. É um lixo mesmo. Mas eu quero saber a opinião de vocês. Vocês estão alegres e contentes porque, caramba, que bela homenagem feita a Gary Mitchell. Caramba, que série sensacional, que, produz muitos fanservice. Você está sendo enganado dessa maneira? Por favor, comente aqui nos comentários. É isso.